que todos estejam bem aí por conta, né, desses últimos episódios que a gente teve aí por conta da chuva. Espero que esteja todo mundo bem, bem tranquilo na sua casa, tá? Hoje a ideia dessa mentoria de hoje a gente vai falar, o professor Geraldo vai falar um pouquinho mais para vocês. Acho que a gente falou bastante sobre o Canvas na semana passada, né? A gente passou bastante vídeos para vocês olharem, onde teve a mentoria também do pessoal do Pay Farm, que a gente colocou no grupo para vocês. A gente vai compartilhar o vídeo também, então, que é suporte aí para vocês estarem preenchendo também o material de vocês, tá? E hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a validação de negócio. O professor Geraldo vai explicar um pouquinho mais, que ele passou super rápido na outra mentoria, e também falar um pouquinho sobre o protótipo. E a interação de vocês. Hoje é essencial a interação de vocês para que vocês perguntem o que vocês já estão trabalhando. Ah, professor, ó, na minha validação do meu produto lá, eu estou com uma dúvida em relação a isso. Então, hoje a ideia é a interação mesmo. Quanto mais vocês perguntarem, mais dúvidas vocês vão conseguir tirar aí para ajudar vocês, tá bom? Então, hoje essa é a ideia da aula. A gente tem aí 2 horas para trabalhar, então vai depender aí bastante também dos questionamentos de vocês, das dúvidas que vocês tiverem aí, para a gente concluir essa mentoria de hoje, certo? Professor Geraldo, é com você. Muito bem, muito obrigado, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós vamos dividir em 3 momentos, né, como a professora Janaína comentou. Então nós vamos falar um pouquinho sobre validação, vamos falar um pouquinho sobre o processo de prototipagem, protótipo, o que é isso, tá? E depois a gente vai bater um papo aí sobre dúvidas, tá? Mas fiquem muito à vontade para que enquanto eu esteja falando aqui, vocês possam, mas eu não sei como fazer isso. Ok, vai ali e levanta a mão ou abre o microfone e pode interromper sem problema nenhum. A gente vai conversando juntos para não fugir a dúvida, né? Às vezes a gente está conversando, mas agora não vou falar porque não é a hora de falar. Aí perdeu a dúvida foi embora. Então, assim, o que é o processo de validação, tá? O processo de validação, ele é um processo que tem como objetivo, tá, confirmar aquilo que a gente acredita que é o que vai ser ou o que será essa solução inovadora. Então, eu, como empreendedor, identifiquei uma demanda, um problema, uma necessidade. A partir disso, desenhei o modelo de negócio, que foi aquilo que a gente conversou na semana anterior. Identifiquei lá no meu modelo de negócio qual é o segmento de mercado, quais são os canais, quais são os tipos de relacionamento, qual é a proposta de valor, quais são as atividades, os parceiros. Agora, eu preciso validar tudo isso. O validar o que é? É eu confirmar aquilo que eu estou buscando desenvolver. Ok? Como que eu faço isso? Existem uma série de formas de fazer isso, tá? E eu vou tentar trazer algumas para vocês aqui para que a gente possa ir pensando e ajudando vocês aí nesse movimento. Uma das maneiras que a gente tem, que a gente entende que é uma das mais eficazes, é conversar com o próprio cliente, né? Com o próprio possível cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um movimento de diálogo com esse meu consumidor. Como que eu posso fazer isso? Poxa, eu posso fazer isso a partir de entrevistas. Então, eu vou construir algumas perguntas que nessas perguntas, ao realizar essas perguntas para esse meu consumidor, esse meu cliente, certo? Ele vai me dar respostas com isso. Vamos imaginar que eu vou fazer 15, 20 perguntas para 15, 20 questionários para os clientes. E aí eu vou ter 5 questões, tá? Uma questão é: você sofre esse tipo de problema? Vão anotando aí as possíveis perguntas, porque tem gente que tem dificuldade de fazer pergunta. Você sofre esse problema que foi identificado? Por exemplo, essa pergunta serve para todo mundo. Eu posso botar assim: você sofre o problema que foi identificado por 3 pontinhos? Ou você sofre o problema de transporte?
Você sofre problema de alagamento na sua rua, certo? Para confirmar o quê? O que eu estou tentando validar? Se sofre ou se não sofre aquele problema que eu estou identificando, que eu gerei uma ideia e que eu escrevi para o prêmio. Tá? A outra situação é, que tipo de solução que você utilizaria para isso? Para ele contar para a gente o que ele já faz. Tá? Eu posso ter um outro modelo de pergunta que é, eu quero saber se ele quer pagar ou não aquilo, certo? Se ele quer só usar, se ele... você pagaria por essa solução? Certo? Ele vai dizer sim. Você não pagaria. Tá? Você utilizaria essa solução? Porque pode ser que de repente eu pagaria a solução e não utilizaria. Né? Tem muita gente que paga academia de ginástica e não vai, certo? Então esse é o cenário. Eu pago, mas eu não uso, certo? Então eu sou um cliente, mas eu não sou um usuário. Então o exercício da validação é um exercício de confirmação daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente já pesquisou e construiu dentro do nosso modelo de negócio. Então eu tenho que tentar fazer alguns questionamentos. Eu posso fazer isso em modelo de entrevista, que é isso que eu comentei. Faço lá 2, 3 perguntas e entrevisto a Janaína, por exemplo. Entrevista a Georgia, a Grace, o Mauro, a Giovana, e aí eu vou fazendo entrevista com essas pessoas. A entrevista, de alguma maneira, ela nos auxilia, né, para que a gente tenha não só as informações, mas também que a gente perceba as pessoas. Perceba quais são a sua fisionomia, a sua expressão corporal, que às vezes o cara diz, ah, eu faço sim, mas na verdade a expressão corporal dele está dizendo que ele não faz aquilo, certo? Então, tu vai buscando outros elementos que possibilite tu fazer uma leitura, tá? Então, um formato é a entrevista. Eu sou muito fã de fazer entrevista, tá? Porque a gente tem um pouco mais de flexibilidade na hora de fazer as perguntas e na hora de fazer e de ter as respostas. E aí a gente vai identificando, inclusive, as questões das expressões corporais. Tá? Mas eu também posso fazer um questionário. Posso criar um formulário no Google, por exemplo, certo? Lá com um número X de perguntas, encaminho para as pessoas esse formulário e ao caminhar para as pessoas esse formulário, que podem ter perguntas abertas ou perguntas fechadas. O que é uma pergunta aberta? É uma pergunta onde eu deixo uma caixinha de resposta e a pessoa escreve o que ela quiser, certo? E isso fica bem tranquilo de ser feito. Posso fazer perguntas fechadas? Posso. O que é perguntas fechadas? Aquele que tem uma alternativa e eu clico em uma das alternativas, ou mais do que uma alternativa. Tá? Então, esse é uma possibilidade. Tá? Então, eu tenho um questionário que eu posso fazer via formulário. Por que eu faço um questionário via formulário? Porque a tecnologia nos auxilia em fazer movimentos de disseminação e aumentar o número de possibilidades de uma maneira mais rápida, mais fácil e de maneira mais ágil. Posso fazer uma enquete no Instagram? Sabe aquelas caixinhas do Instagram? Que tem lá alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3? Posso. Se o Instagram é o canal de comunicação que eu tenho mais facilidade junto com os meus clientes ou com os possíveis consumidores, eu posso fazer ao longo de uma semana, eu posso fazer 5 perguntas. Todo dia eu vou ali e faço uma pergunta diferente, com alternativas de resposta. E aí meus clientes vão lá e fazem as respostas. Tá? Então, esse é o cenário que a gente vai construindo dentro dessas possibilidades. Então, eu posso fazer uma entrevista, que pode ser por áudio, pode ser por vídeo, pode ser pessoal, pode ser por telefone, pode ser de diversas formas. Tá? Posso fazer por formulário, pode. Posso fazer um processo diferente, que é fazer uma visita técnica ou ir até um determinado ambiente e nesse ambiente conhecer as coisas? Posso. Né? Por exemplo, a professora Janaína fez uma viagem agora a um ambiente de inovação e conheceu um monte de coisa. Teve um monte de coisa que ela coletou informações que não foi comunicado com ela. Ela viu e nesse ver as coisas, opa, isso aqui é bacana, pô, isso aqui eles fazem aqui. Aí foi num outro local, pô, mas isso aqui eles fazem aqui também. Opa, tem aí alguma coisa que é comum. Então, esse é o olhar que a gente precisa ter quando a gente faz esse processo de validação. O processo de validação é um processo de pesquisa, aonde eu vou coletando informações, e ao coletar informações eu vou identificando quais são as ações. Tá? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Alguma sugestão?
Prof. Geraldo, posso fazer uma pergunta, por favor? Com certeza. Diga, Camille. Então, a gente está no processo de validação agora e a gente fez um formulário para o nosso cliente. No caso, a gente tem 2 segmentos de clientes. Um é necessariamente os pagantes, né, da plataforma que utilizariam, porque os estabelecimentos credenciados não teriam taxas para fazer a aderência ao aplicativo, as credenciarem ao aplicativo, por se tratar de marketing colaborativo, etc. E então o que a gente fez? A gente fez um formulário no Google e a gente está disparando para esses contatos que fazem parte do que nós caracterizamos como segmento de clientes, ok? Perfeito. É um número bem expressivo, a gente conseguiu, por se tratarem de grupos, a gente falou com algumas instituições que comportam esses clientes, já atendem esses clientes, então eles estão disparando para essas pessoas responderem. A gente pensou em colocar na nossa apresentação os gráficos que o Forms vai enviar, em conjunto com algumas avaliações que eles estão fazendo da ideia que a gente está apresentando. A gente faz uma breve explicação no formulário, está sendo enviado um vídeo também explicando a ideia em geral. E, além disso, a gente está desenhando o nosso aplicativo. A gente não conseguiu fazer o protótipo assim da interface, que a pessoa pega, mexe, sabe? Porque requeriu um investimento assim, que a gente não conseguia agora nem de habilidade, nem de dinheiro ou tempo. Mas a gente desenhou todo o aplicativo, toda a interface, fez tipo um mock-up dele. Então, a pessoa consegue fazer essa visualização. Mas a minha dúvida é que, como se trata de 2 tipos de clientes, os estabelecimentos e os usuários, a gente pensou em fazer a validação com os usuários, porque sem eles não faria nem sentido fazer, se eles não gostassem, fazer o credenciamento com os estabelecimentos, certo? Você acha que a gente precisaria entrar em contato com os segmentos dos estabelecimentos que a gente escolheu para perguntar se a nossa ideia faz sentido para eles também? Sim. Todos aqueles que vocês tiverem uma relação, que vocês considerarem como uma possível persona, um possível segmento, que vão estar utilizando de alguma maneira, precisa fazer contato, tá? Para poder validar. E isso é bem importante, assim, vamos imaginar, se eu tenho 2 pessoas lá no meu segmento de mercado, se eu vou atender ou vou gerar valor para 2 ou mais, eu vou ter que fazer contato com eles, certo? Porque eu tenho que validar se aquilo que serve para um pode não servir para o outro ou pode servir, entende? Então, essa é uma questão que ela é bem importante. Então, poxa, eu vou ter 2 pessoas lá, eu vou ter 2 segmentos diferentes de mercado, porque geralmente os modelos de negócio de plataforma, eles são assim, né? Eu tenho esse daqui, que é o que tu comentou, né? Eu tenho esse daqui que vai utilizar a plataforma como cliente, e tenho esse daqui que vai ofertar o produto, como se fosse fornecedor, né? E eu tenho a plataforma aqui no meio que faz o canal de comunicação entre um e outro. Então, ao mesmo tempo, eu como empreendedor tenho que gerar valor para esse, tenho que gerar valor para esse. Então, para isso eu preciso validar as 2 possibilidades. Tá? Camille, depois, quando chegar a gente falar em MVP, tu volta a falar comigo aqui com o pessoal para a gente falar de mockup, tá? Tu falou Tá bom, prof. umas palavrinha mágicas aí, tá? Consegui te responder? Sim, respondeu sim. A gente tinha escolhido 3 segmentos, 3 setores, na verdade, comerciais para trabalhar dentro dos nossos clientes credenciados, né, que variam em serviços. Então, a gente poderia, por exemplo, falar com 1 ou com 2 de cada setor, assim, tu acha que é uma boa? Sim, 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 sim. Tem que falar com os setores, um ou cada setores, dentro de um de cada setor, tu vai escolher um número de pessoas para poder entrevistar, né? Por que que, assim, ó, por que que a gente faz isso? Para reduzir o erro lá na frente, certo? Aqui nesse modelo que vocês têm do prêmio, vocês estão trazendo uma possibilidade de ideia que vai se transformar numa inovação, certo? E depois, passado o processo do prêmio, certo? Vocês podem participar da incubadora, vocês podem participar de uma série de coisas, certo? Então, por que que eu faço uma validação? Que é para ver se realmente aquilo funciona e para que eu erre menos lá no futuro, certo? Então, esse é o cenário que a gente tem e que a gente precisa ter bastante clareza. Agora, eu vou fazer pergunta para um determinado tipo de cliente, um determinado tipo de segmento. Nesse, eu vou escolher 50 pessoas que eu vou entrevistar. As perguntas, ou vou mandar um questionário, as perguntas elas precisam ser as mesmas para 50. Eu não posso fazer para a Janaína uma pergunta e para Maria outra pergunta. Por quê?
Porque como é que eu valido? Essa é a questão que ela é bem importante. Como é que eu valido? Eu valido a partir do momento que eu consigo enxergar padrões de respostas, certo? O empreendedor, o inovador, ele é um cara que ele precisa reconhecer padrões. Então vamos imaginar o seguinte: temos 50 pessoas que nós escolhemos para fazer a validação. Dessas 50 pessoas, 40 responderam a mesma coisa. Opa, aquilo que eu imaginava está validado. Por quê? Porque mais de 80% das pessoas enxergaram que isso é importante, certo? Vamos dizer o seguinte, assim, ó, que de uma pergunta, 40% diz que sim, 50% diz que não e 10% diz que não sabe, certo? Eu tenho personas diferentes. Eu tenho as pessoas que falaram que sim, eu tenho as pessoas que falaram que não. Então agora eu tenho que começar a fazer os filtros e tenho que começar a cruzar. Mas isso é muito difícil de fazer? Não. Eu vou pegar as 50 respostas, se eu pegar um Google Formulário, por exemplo, dependendo do tipo de pergunta que eu fizer, ele me dá os gráficos prontos. Certo? Então esse é o cenário que a gente tem que ter bastante clareza. Assim, para que eu possa entender padrões de resposta, e os padrões de resposta vão me dar padrões de comportamento do meu consumidor, o inovador, o empreendedor, a pessoa que atua com negócios, o que ele precisa? Ele precisa entender o comportamento de consumo daquele que ele se relaciona. Então, para que eu possa entender o comportamento de consumo, eu tenho que ter padrão. Para que eu possa ter padrão, eu tenho que ter recorrência, eu tenho que ter repetições daquela mesma resposta, daquele mesmo comportamento. Então, se eu faço perguntas diferentes, ou tenho 10 perguntas, eu faço 3 perguntas para um e depois faço mais 4 perguntas para outro de maneira diferente, ou perguntas diferentes, eu não vou conseguir reconhecer padrão. Tá? Então, isso é que é bem importante. Então, eu tenho que, ao fazer o questionamento, fazer as perguntas, eu vou ter as respostas e vou reconhecer os padrões. Tá? Isso facilita muito para a gente poder fazer o processo de validação. Aí tem várias formas. Eu posso fazer isso, eu posso pedir para as pessoas fazerem assim, de 0 a 10. De 0 a 10. Quanto importante isso é para você? Eu quero botar 10. Se eu tiver 50 pessoas que colocaram de 8, 9, 10 para cima, isso aí está validado. Se eu tiver 50% das pessoas que colocaram de 6 para baixo, está invalidado. Entendeu? Aí eu tenho 50 pessoas entendem que isso é importante, 50 pessoas entendem que não é importante. O que acontece? Eu tenho duas pessoas diferentes. Duas características diferentes. Mas eu quero só aqueles que estão validados. Então eu vou trabalhar em cima disso aqui. Daí eu faço um outro filtro. Então esquece quem tiro da minha pesquisa aqueles que não validou, e agora eu quero trabalhar em cima desses caras que validaram. Tá? E aí a gente vai conseguindo fazer esse movimento. Deixa eu ver que tem perguntas aqui, que eu acho que a professora Janena já está me ajudando a responder. Vamos lá. Bom, a Emily colocou aqui. A Isadora disse que a Camille já esclareceu as dúvidas de todo mundo. É isso aí. A Emily disse assim, boa noite. Para a entrega dos resultados da pesquisa, terei que fazer slides com... Isso mesmo. A professora Janaína já botou aqui. É isso aí, dentro daquele template lá que vocês já receberam. Tá? Então, gostaria de confirmar se não tem limite de caracteres para os resultados da etapa. Não. Em caso de um produto que meu cliente setor público em caso de um produto que meu cliente é o setor público e privado, como prefeituras e empresas, como chegar nesse cliente para poder fazer a avaliação? Boa pergunta, Mauro. Eu vou ter que tentar encontrar quem é a pessoa que sofre esse problema, quem é que é o tomador de decisão. Certo? Então vamos lá. Vamos imaginar que o responsável por essa área é o secretário de transportes. Tá? Vou chutar aqui porque eu não sei qual é a tua solução. Secretário de transportes. Tá? Então eu vou ter que conversar com os secretários de transporte das prefeituras que estão vinculadas aí ao Vale do Itajaí, certo? Mas Geraldo é o secretário de transportes, então vou lá validar. Puxa, mas o secretário de transporte ele não é o tomador de decisão. Quem é o tomador de decisão é o funcionário que cuida dos alvarás dos transportes.
Pô, então eu tenho que saber quem é a pessoa. Quem é a pessoa? Certo? É o secretário de transporte? É o prefeito? É o técnico? Se for num ambiente privado, né? Como é que eu chego nessas pessoas? Vamos lá. Primeiro eu preciso saber quem são. Segundo, eu posso encontrá-las pelo LinkedIn, que é uma ferramenta de rede social corporativa. Eu posso encontrá-la pelos sites. Por exemplo, esses dias eu precisava do nome de uma pessoa, eu botei no Google. Hoje de manhã eu estava assistindo um podcast sobre inovação. Daí eu olhei aquela pessoa e falei, interessante. Gostei do que ele falou. Vou ver se ele tem Instagram. Peguei, botei o nome dele lá no Instagram. Tem Instagram, já vou entrar em contato com ele. Fui lá, dei um seguir nele, já mandei uma mensagem. Então, eu vou buscar identificar quem são as pessoas que dentro desse processo vão ou contribuir para o meu desenvolvimento e o desenvolvimento do meu negócio ou da minha ideia, ou vão poder me levar até as próximas pessoas que vão fazer isso, tá? Tudo bem até aqui? Pô, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. Quem fala? É o João. Eu não sei se tá João. aparecendo se eu tô falando. Agora apareceu. Tudo Tá, bem? tudo bem. Tudo certo? Então, Tudo. eu tenho uma pergunta sobre MVP. Eu vi que tem uma galera, que quando eu pesquisei na internet, tem gente que fala sobre tipos de MVP. Eles deram um exemplo de uma startup que fez MVP manual, né? Fazendo, tipo assim, um serviço de táxi. Não sei se você já ouviu falar, um caso bem famoso aí, que o cara começou a fazer ligação, né? Quando recebia essa demanda. Foi algo que não era automatizado, né? Um serviço que é automatizado, mas que hoje, que na época, para validar, foi feito na mão, né? E eu também vi um tipo de um MVP que se chama MVP Concierge, que no caso é o nome disso aí, né? Só que geralmente as pessoas usam para entrar em contato com potenciais usuários e entregar propostas de valor na base da apresentação, né? Digamos assim. Isso é uma Certo. forma de validação ou é uma forma de entregar em forma de MVP? Boa pergunta. O João já está antecipando a nossa conversa daqui a pouco. O MVP ele também é uma forma de validação. Só que para chegar ao MVP, ele já foi validado antes. Tá? Porque o MVP, o que ele é? É um mínimo produto viável. Certo? O que é um mínimo produto viável? Ele está fazendo uma validação daquele modelo de negócio, daquele conceito, das funcionalidades. Só que em alguns casos, quando eu já opero um mínimo produto viável, em algumas situações, inclusive, eu já estou cobrando. Certo? Só que aí o que acontece, assim, quando a gente fala de... Vou entrar no próximo tema e depois eu vou voltar para a validação, tá? Só para poder aproveitar a pergunta do João. Quando a gente está falando hoje de MVP, de prototipagem ou de protótipo, existe uma confusão bastante grande nesses termos. Tá? O que vem primeiro? O processo de prototipagem. O que é uma prototipagem? A prototipagem é o seguinte. Vamos lá. Identifiquei um problema. Vou fazer com a minha mão assim como se a gente estivesse fazendo uma linha do tempo, tá? Identifiquei um problema. Ao identificar um problema, eu quero promover uma solução para esse problema. Esse é o papel de quem está inventando alguma coisa, inovando, empreendendo. Inventei aqui, certo? Inventei não, identifiquei o problema. Ao identificar o problema, eu gero possibilidades de ideias, certo? Então a segunda etapa é uma geração de ideias. Depois que eu geri essas ideias, eu vou entender o seguinte: dentro de todas essas possíveis ideias, qual que é mais adequada para esse problema? Essa daqui. É a ideia número 5. De 10 eu escolhi essa ideia número 5. Por quê? Porque essa ideia número 5 é uma ideia que eu tenho competência para desenvolver, que eu tenho uma relação com o problema direto, que as pessoas lá, quando eu investiguei o problema, me disseram essa ideia é legal, ou a gente já faz isso. A partir disso eu vou pegar problema, ideia e vou desenhar um modelo de negócio, que é aquilo que nós conversamos na semana passada. Então vocês têm um problema, têm uma ideia, inclusive foi isso que vocês postaram para o prêmio, e aí eu vou desenhar um modelo de negócio, certo?
O que eu entendo que é um modelo de negócio? É a lógica de fazer com que essa ideia que vira uma solução se transforme em a solução daquele problema daquela pessoa que está sendo impactada. Tá? Beleza. Agora, depois que eu entendi o modelo de negócio e como que eu vou fazer com que isso aconteça, com que essa inovação aconteça, eu preciso fazer um processo de tirar a minha ideia da mente ou do papel e construir algo que seja tangível. Então, para isso, eu vou fazer um processo de prototipagem. É um exercício de montar aquilo que está na minha cabeça ou no papel para um modelo tangível. Lembra quando a gente fazia os trabalhos da escola? Ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ou até dentro da universidade, o professor dizia assim: faz uma maquete. Aí a gente ia lá e fazia uma maquete, certo? Mas só que eu fazia um exercício. Esse exercício que eu fazia com os meus colegas na sala de aula, com a minha mãe em casa, com meu irmão ou sozinho, de fazer a montagem da coisa, eu estava fazendo um exercício de prototipagem. Tá? Ainda eu não tenho aqui o protótipo ou o MVP. Certo? Certo. Muito bom. Quando eu finalizo o exercício da montagem, da modelagem da coisa, eu tenho um protótipo. Por que eu tenho um protótipo e não tenho um MVP ainda, que é o mínimo produto viável que eu posso entregar lá para o meu cliente? Vamos pensar assim. Todos vocês conhecem maquetes de edifício, aquelas que estão, se tu entrar numa imobiliária hoje, ou numa construtora, ou num prédio, vai ter uma maquete ali do prédio, certo? O que é aquela maquete? Aquela maquete é um protótipo, ela não é o tamanho do prédio em modelo real. Ela é uma maquete. A maquete nada mais é do que um protótipo. Eu vou olhar ali a casa, vou olhar aquela maquete daquele prédio e vou dizer, nossa, a cobertura vai ter uma piscina. O carrinho que é desse tamanhinho, ele está numa escala bem menor que o carro. Entendeu? Então, aquela maquete que aparece lá na imobiliária, ela é um protótipo do prédio que vai ser construído. O que seria um mínimo produto viável? Certo? Vou fazer o comparativo com construção. O mínimo produto viável seria o apartamento decorado. O que é o apartamento decorado? Ele constrói um pedaço do prédio e tem um apartamento que eles vão lá e montam como se fosse o prédio. Mínimo produto viável. Inclusive, as pessoas vão lá, sentam na cama, deitam, veem como é que é o apartamento e compram, inclusive, por aquilo ali. Então, por que eu não tenho o protótipo como alguns dos protótipos como uma questão comercializável? Porque pode ser que alguns protótipos estejam numa escala menor, não tenham todas as funcionalidades. Eu posso ter aquilo que a Camille comentou, que é um mockup de tela. O que é um mockup de tela? É o desenho de uma tela. Entendeu? Então, o desenho de uma tela, ele não é uma solução que eu possa fazer com que o meu cliente utilize. Não, é só o desenho da tela, é um esboço, é um rascunho. Eu posso ter um PowerPoint, eu posso ter um formulário, eu posso ter um site. E a partir do momento que esse protótipo eles têm as funções, e dentro dessas funções, o meu consumidor ele pode de alguma maneira experimentar essas funções, eu valido essas funções. Vou dar um exemplo, quer ver? Um exemplo melhor ainda. Ó, isso aqui é um controle de ar-condicionado, certo? Ok. Se vocês me perguntarem, Geraldo, quantos botões tu utiliza desses quase 15 botões que estão aqui? Eu vou dizer para vocês que eu utilizo esse botão aqui, que é o de ligar e desligar. Esse botão aqui do lado aqui, que é o botão de modo, se é quente, calor, frio, né? E o botão de temperatura. Se é para diminuir ou para aumentar o botão de temperatura. Esse é um produto finalizado. Certo? Se fosse um MVP disso, para testar, eu não precisaria ter esses botões aqui de baixo. Eu precisaria só ter esse e esse aqui. Certo?
Por quê? Porque é o mínimo produto viável. Tá? O que é esse mínimo produto viável? Eu preciso, para refrescar a minha sala quando está calor, de um botão de ligar e desligar e de um botão de melhorar a temperatura. Certo? Agora, na validação ou na construção do mínimo produto viável, a pessoa pode ter dito assim: mas seria legal que tivesse um botão que a gente pudesse fazer assim com a palheta do ar-condicionado e mudar de direção. Aí lá, tu teve 50 pessoas que validou isso aqui lá no teu protótipo, no teu mínimo produto viável, e dessas 50, 49 disse, seria legal ter um botão que fizesse assim com a palheta para mudar de direção. O que eles fizeram? Foram lá e botaram o botão. O Geraldo não usa esse botão, mas a maioria das pessoas utilizam. Então, João, quando a gente fala de validação, eu estou validando o tempo inteiro. E eu não valido só produto ou serviço, que é algo que pode ser a solução. Por exemplo, coloca no chat aqui um S para sim e um N para não. Quem que usa Instagram? Escreve no chat aí. Sim, bota S, não, bota N. Vamos lá. 2 minutos aí para vocês. Coloca no chat quem é que usa Instagram. Quem mais? Por exemplo, das pessoas que responderam aqui, todas elas disseram que sim. Então, por exemplo, se eu quiser falar com vocês, eu sei que um dos canais é Instagram. Então, eu validei o canal. Lembra lá no modelo de negócio que tem um quadradinho escrito canal? Certo? Então, eu sei que um dos canais que vocês acessam é o Instagram. Certo? Agora vocês vão colocar assim, ó. Número 1 para History e número 2 para Reels. Bota lá, número 1 para History e número 2 para Reels. Vamos ver o que vai aparecer. Nós temos 41 pessoas, gente. Vamos botar mais gente nesse povo aí para digitar na caixinha do... Ou não tá aparecendo aqui para mim, né? O chat. Mas tem pouquinho aqui, ó. Ó. Vamos lá. Ó, já melhorou a coisa. Vamos lá. Então, olha só. Vamos fazer o cálculo, ó. Eu tenho, ó, das pessoas que colocaram aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas que colocaram 1. Teve uma pessoa que colocou 1 e 2. Agora vamos lá. Ó, o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 que colocaram só 2. Ou seja, o pessoal do Uninova aí do Prêmio de Inovação, ele vai ter que sempre postar History e Reels. Porque 50% usa Reels, 50% usa History. Aí vamos pensar assim, ó. Eu só quero falar com quem usa History. Entendeu? Então eu vou lá e vou falar só com 10 pessoas. Então aqui eu validei o canal que vocês utilizam dentro das redes sociais de vocês, Instagram. Pronto. É um processo de validação. Com o grupo aqui que nós temos 40 pessoas, nós tivemos algumas pessoas que não responderam, mas eu sei que todos, somente o Leandro não usa o Instagram, e todos usam o History e todos usam o Reels. Certo? Agora, se eu perguntar assim, quem de vocês usa o WhatsApp?
Todo mundo vai colocar que sim. Possivelmente. Então, aqui eu estou validando. Então, validar não é só a validação, tá, do produto, do serviço. Eu preciso validar toda aquela parte do modelo de negócio, principalmente os canais de comunicação. Sabe por quê? Porque se vocês me perguntarem assim, Geraldo, tu usa o Facebook? Não, não uso. E possivelmente a metade de vocês também não usa mais o Facebook. Certo? Vamos fazer um exercício? Digita 1 quem usa o Facebook e digita 0 quem não usa. Vamos lá. Bora, moçada. Então, ó, só que quem respondeu, todo mundo já respondeu 0. Ou seja, não tem necessidade de eu botar lá divulgação do prêmio do Facebook. Entendeu? Se todos vocês aqui que se inscreveram nesse ano não usam o Facebook. É um canal que não vai atender ninguém. Então, esse contexto é o contexto que eu tenho que entender. Será que porque senão eu vou pegar e vou colocar a minha divulgação do meu negócio ou a validação do meu negócio num canal que o meu cliente não usa. A gente brinca que é vender carne para quem é vegetariano. Se eu vender carne para quem é vegetariano, ele nunca vai querer comprar minha carne. Ele não come carne. Entendeu? Então são outras lógicas de validação que não é validação só de produto ou de serviço. Tá? Diga, Camille. Prof, eu fiquei com uma dúvida. Quando a gente estava lendo para fazer a validação, a gente leu uma página na internet que falava sobre validações de baixa fidelidade e de alta fidelidade. Que de alta fidelidade foi o que o Spotify fez, por exemplo, né? Quando ele desenvolveu, ele fez um desktop com músicas, as pessoas testaram, deu certo e ele montou e investiu na plataforma. Ou que a Amazon fez fazendo aquela landing page com livraria online, enfim. O nosso caso, como a gente não tem essa questão desse recurso e o tempo também ele é mais curto, a gente depende de outras instituições para que consigam disparar e alcançar esse público. Então, a gente fez aquela questão do formulário. Só que o que acontece? O formulário, que nem eu te falei, tem um vídeo que é enviado junto. No formulário tem a descrição da ideia e as perguntas ali. A gente foi elencando perguntas. E o Google Forms está gerando gráficos e respostas. Tem algumas que são respostas abertas. Que então as pessoas elas falam que elas acharam, que elas colocariam além de tudo que a gente pensou, mas elas não conseguem ver o mockup, porque quem está desenhando o mockup não é a gente. Então a gente tem um prazo que esse terceirizado está desenhando esse mockup porque a gente não sabe fazer isso, então a gente teve que chamar alguém para fazer. Então o nosso usuário ele não está vendo, ele está escutando a ideia e está sendo explicado para ele. Isso seria uma boa validação, assim, nesse primeiro momento, pelo menos assim do prêmio, eu quero dizer, para essa próxima etapa? Sim. Aqui isso que tu estás fazendo é o MVP de baixa fidelidade, né? O que está relacionado à questão de baixa ou de alta fidelidade ou de média fidelidade? O quanto está próximo do real, certo? Então, alta fidelidade, o que ele é? Altamente fiel ao que eu vou entregar ao cliente, certo? Então, quando tu dá o exemplo do Spotify, ou o João deu o exemplo do Easy Taxi, né, que foi assim que começou o Easy Taxi, que se não me engano era do Thales Gomes, depois virou 99, alguma coisa do gênero. Eles fizeram assim, planilha de Excel, certo? E o cara telefonava, tinha alguém na planilha de Excel, pegava aquele contato, ligava pro teletaxi e mandava o teletaxi lá. Que eles chamam no universo de startup de fazer na unha, né? Que é manual. Então, quando eu tenho um MVP de alta fidelidade, eu tenho uma solução altamente fiel a que vai ser a real, muito próxima daquilo que vai ser o real que o meu usuário vai usar lá na ponta. Quando eu tenho um MVP de média fidelidade, eu tenho um número X de funcionalidades e de uso que ele vai desenvolver. Quando eu tenho um MVP de baixa fidelidade, eu tenho um MVP que ele ainda não é uma solução utilizável, que é isso que tu estás comentando, Camila, mas ele faz com que eu consiga validar a minha proposta, certo? Eu consigo fazer com que ele consiga
identificar aquilo que eu estou propondo. Por que que eu faço um MVP, que é algo que pode ser feito, né, porque eu preciso tangibilizar, eu preciso mostrar para as pessoas aquilo que eu estou imaginando que pode acontecer. É por isso, então, se eu vou fazer um MVP de baixa fidelidade, que aqui no prêmio pode ser dessa forma, tá? Eu preciso validar. O que nós estamos pedindo para vocês é, criem um MVP para validar e nos mostrem como é que foi o processo de validação. Quantas pessoas validaram, tragam dados, né, que possibilite, né, na hora de construir o processo. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente consiga, certo? Identificar, opa, validou, pesquisou, funciona, as pessoas querem, certo? Essa inovação deu certo. Então, MVP de alta fidelidade é muito próximo daquilo que é a realidade que será entregue para o cliente para ele consumir e pode ser produzido em escala. MVP de média é umas funcionalidades que ele utiliza, mas não é nem a totalidade, nem é aquilo que ainda é uma ideia que está desenhada num protótipo, num papel ou em algo do gênero. Consegui responder, Camila, Camille e João? Conseguiu responder sim, prof. Só mais uma dúvida que eu vou precisar sair agora, depois eu vejo o resto gravado. Vamos lá. Na nossa apresentação, como a gente fez essas perguntas no Google Forms, para vocês terem ideia do que a gente perguntou, para vocês avaliarem se essas perguntas foram coerentes, elas também devem constar na apresentação? Ou o link do Forms para vocês verem? Como tu acha que fica melhor? Ou só os resultados mesmo? Eu acho que tu pode trazer um resultado. Não tem necessidade de trazer. Traz o resultado, se possível, em gráficos, que fica mais fácil de visualizar. Entendeu? Faz um compilado. Tu não precisa trazer tudo. Vou fazer lá um questionário com 30 perguntas. Tu não precisa trazer as 30, né? Os 30 gráficos. Traz aquelas que tu entende que são as principais, para que a gente possa dizer, pô, isso aqui foi validado, o pessoal validou, e essas são as principais questões que foram trazidas pelos próprios consumidores. Tá bom, prof. Muito obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. Boa sorte. Tem mais alguém que levantou a mão aqui, deixa eu ver quem é. E agora eu não consigo ver. Tem a Maria Eduarda aí que está perguntando no chat, Geraldo. Vamos lá, aqui no Ela chat apertou 2 primeiro, vezes, né? então. Espera aí, Maria Eduarda, deixa eu abrir o chat aqui. E depois é a Geórgia que levantou a mão. Geórgia. Como podemos achar o segmento de cliente pessoas com deficiência motor ou cognitivo? Nosso trabalho é a biblioteca acessível para fazermos a nossa validação. Associações, tá? Então, por exemplo, possivelmente vocês devem ter aí em Itajaí ou na região, na cidade de vocês, uma APAI, por exemplo, certo? Associação IPAI das pessoas com deficiência. No caso, a APAI tem um viés mais de deficiência mental, certo? Mas tu tem outras associações, como por exemplo a Associação Catarinense de Cegos, por exemplo, que é a SIC, ou por exemplo, em Balneário Camboriú tem uma associação que é a maior equipe de basquete em cadeira de roda de Santa Catarina. Que chama... eu não lembro como é que é o nome. Mas estão lá, as pessoas estão concentradas lá naquela associação, que é a Associação de Balneário Camboriú, que possivelmente Itajaí também tem, outras regiões aí onde vocês têm. Então, procura quais são as associações de pessoas com deficiência, motor ou cognitivo. Ou então tu entra em grupos, né? Grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, grupos do LinkedIn, grupos das redes sociais que tem ali, geralmente as pessoas têm grupos em comum. O Facebook tem um monte de grupos em comum, né? Então tu vai entrar nesses grupos, né? E aí nesses grupos tu vai identificar essas pessoas e fazer contato com elas, tá? Então esse é o cenário. Deixa eu ver o que mais. É isso aí. Dentro desse processo pode fazer a validação, tá? Tem a Maria Eduardo e tem mais uma pessoa aqui, vamos ver. Geórgia. Oiê, então, eu tenho uma dúvida parecida até. E o nosso público, ele é específico, né? A gente está lidando com a oncologia, né? O câncer pediátrico. Certo. E a gente está entrando em contato com vários hospitais e clínicas da região, mas a maioria é muito restrita. Eles não estão
podendo estar respondendo os nossos formulários, nossos questionários por questão de confidencialidade dos locais. Então, essa parte está um pouco difícil. Aí eu queria saber se na questão da validação, a gente pode fazer talvez uma pré-validação com as nossas pesquisas teóricas de artigos científicos e outras coisas que a gente tá juntando, e aí, né, elaborar o nosso protótipo, e após o protótipo estar inserido, a gente fazer uma outra validação conforme, tipo, a gente apresentar esse protótipo pronto com a nossa proposta de produto para pessoas, pelo menos das áreas próximas, sabe? Pessoas da área oncológica, mas que talvez não sejam restritamente da área pediátrica, mas, tipo, que tenham um conhecimento, sabe? A gente pode estar fazendo isso? Fazer, tipo, uma pré-validação e uma pós-validação, tipo, pós-protótipo? Vamos lá. Geórgia, né? Isso. Me explica um pouquinho mais o que é a tua validação com as pessoas e por que elas não estão te dando retorno. É que, na verdade, não sei, na verdade, se isso se encaixaria também como uma validação, né? Na verdade, a gente está fazendo coleta de dados para estar projetando o nosso produto o mais fiel possível às necessidades do nosso público. Então, nesse nosso formulário, além da gente estar coletando os dados necessários para a gente estar alinhando as nossas questões certinho, a gente também está fazendo as perguntas sobre, por exemplo, qual é a necessidade desse tipo de produto, se os produtos parecidos com nossos já existem, se as propostas já existem, entendeu? Mas a maioria dos lugares não está aberto a isso por motivos de restrição. Mas o que vocês querem investigar? A gente quer saber perguntas mais específicas sobre questão de período de internação, questão de público. E, tipo, dentro de tudo isso, a gente vai conseguir ver se a nossa ideia realmente, tipo, tem um campo, sabe? Na verdade tem, só que a gente quer coletar esses dados para comprovar, entendeu? Que é uma necessidade real. Tá, vamos lá então. Então, assim, quando a gente faz um processo de pesquisa ou de validação, mesmo que seja ainda numa esfera mais básica em termos de pesquisa, aqui nós estamos falando de uma ideia de inovação que não tem, e nesse momento, tá? Entendam o momento. Nesse momento que vocês estão, possivelmente alguns devem estar mais avançados, outros estão numa fase inicial, mas do que nós estamos buscando, e nesse momento, que é o momento de negócio, é um modelo mais de uma enquete e levantamento de dados. Tá? Não tem uma característica de uma pesquisa científica tão robusta. Vou deixar claro isso, porque senão depois eu posso ser mal interpretado. Tá? O que acontece nesse processo? Todos nós deveríamos fazer uma análise de dados primários e dados secundários. O que quer dizer isso? Eu vou explicar bem explicadinho, porque tem uma galerinha do CAL, né? Então, que ainda não está no nível universitário, né, professor Janeiro, que não passou por processo de pesquisa. Então, assim, mas vai passar. O que são dados primários? Inclusive, eles fazem isso no cotidiano de vocês lá nas apostilas, O que é dados primários? Dados primários é quando eu, que pesquiso, vou direto na fonte. A fonte é a pessoa. Então, eu vou lá direto naquela fonte e entrevisto a pessoa, faço atividades ou envio questionário para a pessoa. Esses são os dados primários. Dados secundários são quando eu busco em fontes como Google, revistas, jornais, base de dados científicas ou base de patentes, tá? Eu busco informações, que é o que a Geórgia está trazendo, que outros já fizeram. Então, outros já fizeram a coleta primária e aí escreveram e registraram isso, e eu vou lá e busco esse registro das outras pessoas. Certo? Esses são os dados secundários. O que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos fazer a coleta tanto de dados primários quanto de dados secundários. Só que eu sei que isso a gente não tem tempo para fazer.
né? Mas no futuro, se vocês derem continuidade, que a gente quer que vocês deem continuidade nesse processo, seria importante. Inclusive fazer uma análise de patentes. Aí vocês vão dizer, pô, mas como é que eu faço isso? Bom, aí possivelmente o pessoal da biblioteca da Univale tem alguém que pode ajudar, ou uma análise de base de dados, também é a mesma coisa. O que são banco de patentes? O pessoal entender que não tem esse conhecimento, não tem essas informações. Tudo aquilo que é uma inovação, quando ela é validada, quando ela é estruturada, eu preciso registrar isso para dizer, essa inovação é minha. Então eu preciso analisar se realmente aquela inovação ela está registrada ou não. Então eu deveria ir lá e verificar. A mesma coisa acontece quando a nossa colega fala, pô, eu posso buscar artigos que falam isso? Pode. Inclusive deve. Isso pode validar a minha pesquisa ou pode validar o meu negócio, a minha inovação? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Eu vou explicar por quê, porque senão a Georgia vai ficar confusa. Como assim? Pode ser que sim, pode ser que não. Dependendo do que a gente está trabalhando, Jorge e colegas, se eu pego alguns artigos científicos que são de fora do Brasil, por exemplo, eu vou olhar para essa realidade que é de fora do Brasil e vou dizer, opa, isso aqui está validado, porque tem um monte de gente que já estudou sobre isso. Inclusive eu posso pegar insights. Só que aqui tem uma coisa que é essencial. A inovação, ela só é inovação se ela está pautada em um determinado contexto. Então pode ser que esteja validado para os Estados Unidos, porque eu busquei 10 artigos que os autores desses artigos fizeram as suas pesquisas nos Estados Unidos, mas pode ser que aqui no Brasil não. Então eu vou ter que fazer a validação no contexto. Por isso que é importante. Aí você vai dizer, pô, Geraldo, mas eu tenho uma restrição, que é isso que a Georgia está comentando, que é uma restrição, porque as pessoas não querem responder, certo? Ok. Aí a pergunta que a gente poderia fazer com a Georgia é: Georgia, tu conversaste com quantas pessoas que disseram que não querem responder? Conta para nós. Então, eu liguei para alguns hospitais aqui da região e até liguei num que é um dos maiores do país lá de Barretos. E acho que eu liguei para uns 10 só em um dia, assim. Tipo, teve uns que falaram, pode enviar o formulário por e-mail, mas, tipo, fica esquecido, sabe? Fica no esquecimento. E, inclusive, esse do Hospital de Barretos, eu entrei no site deles, eles têm todo um site científico, eles têm grupos de pesquisa. Eu olhei os pesquisadores principais, só que eu nem entrei em contato porque eu imagino que são pessoas tão ocupadas que eles não vão parar para responder o meu questionário, sabe? Não, é o contrário. É o contrário. Tu tem que conversar com as pessoas. Então, quem são as pessoas? Tu tem o contato delas, vamos fazer um contato para elas e vão dizer: eu estou participando de um programa da Universidade do Vale do Itajaí, que é um prêmio de inovação. Nós temos uma pesquisa assim, 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 assim. Você pode responder para a gente? Em Itajaí, quantos pediatras nós temos e quantos pediatras lidam com oncologia? São essas pessoas que tu tem que buscar. Sim, ó. Todo mundo é acessível. Vamos partir sempre, isso é um aprendizado que eu tive nos últimos anos de inovação. A sensação que eu tinha que era o quê? Meu Deus, mas esse cara aí, porra, esse cara aí é o top da galáxia, ele não vai nem me atender. Todo mundo pensa isso. Aí ele lá tá dizendo assim, puxa, se alguém fizer uma pergunta, eu vou responder. Então, sempre, sempre, sempre a gente corre atrás. Geórgia, eu brinco que eu vou escrever um livro que vai se chamar Em Busca do Sim. Sabe por que Em Busca do Sim? Porque o não a gente já tem. Então eu tenho que ir em busca do sim. Cara, o hospital não me deu resposta. E realmente, Barretos, tu mandar um formulário vai ter dificuldade. Certo?
Agora, por quê? Porque é a maior referência que a gente tem no Brasil em oncologia, principalmente pediátrica, certo? Agora, eu tenho lá a quantidade de pesquisadores, são 50 pesquisadores, então desses 50 pesquisadores eu vou tentar falar com todos eles. Ah, eu vou falar com 10. Não, vou tentar falar com todos eles. Por que eu vou tentar falar com todos eles? Porque se tiver 100 e 50 me responder, está feito. Agora, se eu mandar para 10 e ninguém me responder, daí eu perdi, certo? Aí eu tenho que conversar com um monte de gente, certo? Um monte de gente. Inclusive, vou te colocar um telefone aqui de uma pessoa que tu vai ligar para ele, tá? Certo. Ô, professor, só antes que eu perca essa pergunta na minha mente, né? Igual você falou daí de eu entrar em contato diretamente com os pesquisadores, né? Como eu tinha questionado de estar fazendo uma pré-validação com as minhas pesquisas e depois do protótipo pós-validação. Daí eu poderia estar inserindo as minhas pesquisas, as bases que eu usei na pré, e Pode. entrar em contato com essas pessoas, mostrando o meu protótipo e a minha proposta, e aí a partir, tipo, da avaliação, igual a avaliação até que você falou, de 0 a 10, como é interessante nesse eu posso estar validando assim só, Pode. certo? Pode, mas ele vai validar uma base teórica. Nós precisamos, na inovação, validar o consumidor. Uma base teórica, ele serve para questões teóricas. Não que a inovação ela não tenha que ter teoria, ela é suportada pela teoria, inclusive porque só tem inovação se existe pesquisa. Só que tem uma etapa do processo que eu tenho que validar com o consumidor, senão fica uma inovação em gabinete. Mas o meu consumidor, eles são os profissionais da área, então... Então, tu tem que falar com eles. Sim. Entendeu? Se tu não fala com eles, tu vai ter dificuldade de saber se realmente aquilo que está na pesquisa científica, aquilo que está nos artigos, é aquilo que eles acreditam. Porque Sim. tem um monte de coisa que está na pesquisa científica, o Jorge e colegas, que pode ser que não sirva nesse momento para o Brasil, por exemplo. Certo? Em questão alguém já perguntou em questão de limite de caracteres, mas eu pergunto até em questão de limite de slides, né? Não que eu vá colocar muitos slides, mas eu posso estar colocando, então, mais de um slide para minha validação, né? Sem problemas. Pode. Certo. Eu coloquei um telefone aí chamado Carlos Queiroz, RT Medical System. Esse rapaz é um físico que atua com médicos e que ele tem uma solução para radioterapia em câncer. Ele acabou de ganhar um prêmio de inovação nacional em saúde. Ele foi uma das startups que passou aqui pelos nossos programas. Entre em contato com ele. Ele tem contato de todo mundo da área de oncologia no Brasil, principalmente hospitais, porque ele levou 6 anos pesquisando para poder validar o protótipo dele. E aí eu vou te dizer o que acontecia, tá? Olha a história dele, e essa história vale para todo mundo. Por isso que só validar a partir de bases teóricas não é suficiente. Tá? O que aconteceu? O Carlos, ele tem de radioterapia. O que é isso? Uma pessoa que tem câncer, ele precisa fazer radioterapia. Ao fazer a radioterapia, tem uma dosagem do próprio elemento químico, certo? E ele é físico, esse rapaz. E se juntou com um monte de médico. Tá? E aí o que acontece? Essa dosagem, ela pode matar as células cancerígenas, mas também pode matar as células boas. Dependendo da dosagem, eu posso fazer muito bem, como posso fazer muito mal. Há uns 20 anos atrás, não sei precisar quanto tempo, mas acredito que uns 20 anos atrás, uma criança morreu porque foi feito um erro de cálculo. Era para se ter colocado 10, vou dar um exemplo aqui porque eu não sei exato. Era para ser colocado 10, foi colocado 100. Certo? E foi criada uma legislação no Brasil que haveria a necessidade de ter um software ou algo do gênero que fizesse essa calibragem.
Inclusive, se eu não posiciono a pessoa de maneira adequada, eu posso acertar o tumor, mas eu posso acertar um outro lado que não é tumor, e aí eu mato aquele outro lado. Então, inclusive, eu tenho que calibrar até a posição do corpo da pessoa. É isso que o software do Carlos faz, certo? Estudou tudo o que ele podia estudar no mundo. Todos os artigos científicos, todos eles são mestres e doutores que atendo lá na RT Medical. Andaram por tudo que foi Kant, certo? Validaram cientificamente. Começaram a produzir o software e o sistema deles lá. Aí, para poder desenvolver a validação junto aos hospitais, os hospitais só iriam adquirir isso se ele tivesse o registro da Anvisa, certo? Tem algumas situações em saúde que ele precisa ter o registro da Anvisa ou do MAPA, que é o Ministério da Saúde, alguma outra coisa. O MAPA é o Ministério da Agricultura e Pecuária, é o Anvisa, né? Vigilância Sanitária, né? Ele não conseguiu, porque no Brasil tem algumas coisas que demoram um pouquinho. Esse processo estava em processo de validação científica e ele fazia. Então ele fez um acordo com os hospitais para poder desenvolver a pesquisa junto com os hospitais. Então ele foi. Brasília, Barretos, Einstein, o EMOSC aqui de Santa Catarina, fez a pesquisa. Na metade da pesquisa, ele me conheceu num programa que a gente desenvolvia com uma empresa de tecnologia. Ele falou: professor Geraldo, fiz uma aceleração no Facebook e os caras mandaram eu embora do Brasil para ir para os Estados Unidos, porque aqui a burocracia é muito grande e eu não consigo validar meu produto. O que eu faço? Eu não quero ir embora do Brasil, porque o problema está aqui, o problema não está fora. Lá, as publicações estão cheias de coisa. Aqui, eu não tenho publicação de fora. Certo? Aí eu falei para ele: cara, faz o seguinte, quem sabe tu testa, e o testar aqui é validar. Para cada um dos hospitais, tu vai lá e escuta o que ele pode fazer por ti. Ao invés de fazer o contrário, tu dizer o que tu pode fazer para ele, tu escuta o que ele pode dizer fazer para ti. E não fica só na questão técnico-científica ou teórica dos artigos. Tu sabe que isso é importante. Agora eu tenho que validar lá com as pessoas que usam isso. Cientificamente a gente já sabe que isso é importante. Agora, se eu tenho uma questão científica e eu não consigo colocar em prática, a inovação, ela só é inovação quando ela é implementada. Eu posso ter todos os artigos científicos possíveis e impossíveis do mundo. Eu preciso implementar. Conhecimento só gera valor se for aplicado. Senão, ou ele está lá no paper ou ele fica aqui no meu cérebro. Então, o que a gente fez? Tu vai visitar todos os hospitais. Ele passou 6 meses visitando os hospitais. E a orientação que a gente deu para ele na época: tu vai entender como é que o cara pode te pagar. Tu vai entender como é que ele pode usar. E para um, tu vai fazer de uma forma, para outro, tu vai fazer de uma forma, e para outro, tu vai fazer de uma forma. Foi isso que aconteceu, e até hoje ele recebeu o registro da Anvisa, do Ministério da Saúde, e hoje aqueles hospitais que validaram com ele e que ele disse: me diz como é que eu posso te ajudar, que eu aplico aqui a minha tecnologia, eu aplico a minha inovação. Porque ele queria fazer do jeito que ele queria, do jeito que ele queria, os hospitais não podiam fazer. Que é isso que tu está nos dizendo hoje, Jorge. Os caras não podem me dizer. Então tu vai perguntar para ele: como é que tu pode me ajudar? Tu pode responder o questionário? Posso. Ok. Tu pode, não posso responder o questionário, mas eu posso fazer um áudio no WhatsApp? Então faz o áudio no WhatsApp. Como é que tu pode me ajudar? É o contrário. Não é só eu que vou lá e pergunto e digo para ele: faz assim. É o inverso. O exercício do empreendedor, do inovador, é o exercício de ser servidor daquele que ele está atendendo. Ao ser servidor daquele que ele está atendendo, ele tem que fazer o processo ao contrário. Eu estou propondo isso. Conta para mim um pouquinho sobre isso. E aí a pessoa que é o especialista lá, que está lá na ponta, ele vai te dizer esse caso. Semana passada ele ganhou o maior prêmio de inovação em saúde que tem no Brasil. Por quê? Porque na hora de validar,
ele disse, cara, eu não estou conseguindo validar da maneira que eu quero, então eu vou validar da maneira que é possível. Vou escutar as pessoas que eu estou tentando. Aí, Georgia, ele bateu na porta infinitas vezes de muita gente. Quando ele recebia um não, ele dizia, pô, vou em busca do sim. E eu dizia para ele a mesma brincadeira que eu fiz aqui. Eu falei, cara, vamos escrever um livro, isso aí foi 2018. Vou escrever um livro que é em busca do sim. Amigo, tu já tem um não, cara. Tu quer ir embora para os Estados Unidos? Era a pergunta que eu dizia para ele. Tu quer ir embora para os Estados Unidos? Não, professor, o problema tá aqui. Então vamos arrumar esse sim, porra. Vamos dar um jeito. O hospital não respondeu, eu vou no médico. O médico não respondeu, eu vou no auxiliar. O outro não respondeu, eu vou no enfermeiro. O outro não respondeu, eu vou no pai da criança. Eu vou dar um jeito. Esse é o papel de quem inova. Quem inova está inovando. O que é isso? Fazendo algo que ninguém fez, porra. Até me emociono, né? Então, se eu estou fazendo algo que ninguém fez, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Pelo contrário, quando eu inovo, eu estou mudando a realidade. Será que é simples mudar a realidade? Não, por isso que nós temos um papel importantíssimo no mundo que a gente vive. Se vocês estão aqui, se inscreveram para buscar no prêmio, vocês têm um papel importantíssimo no mundo que a gente vive. Quer dizer o seguinte, está errado isso aqui, ou eu não estou satisfeito com isso. Ou eu quero melhorar isso aqui. Vou criar algo para melhorar isso. Entendeu? E o melhor de tudo, vocês estão dentro de uma universidade que está dizendo o seguinte, eu te premio, cara. Se tu me diz isso que tu quer mudar, eu tenho um prêmio para te dar. Tá louco. 90% das universidades não tem isso. Me empolguei, né? Fiquei até emocionado. É que é fácil ficar emocionado com inovação, né? Eu sou apaixonado por esse negócio. Então, Georgia, em busca do sim, certo? Se eu não consigo por aqui, eu vou pelo outro lado. Quem são os pediatras que estão em Itajaí? Pô, vamos conversar com esses caras. Ou então tu conversa com o Carlos. Carlos, o professor Geraldo me deu teu telefone. E a primeira coisa que tu vai dizer para ele é parabéns pelo teu prêmio. Depois tu vai dizer, estou participando do programa da Univale, assim, assim, assim. Bararararara. E o professor Geraldo falou que eu podia falar contigo. Pô, ele vai falar contigo, cara. Mandou uma mensagem no WhatsApp do cara, ele vai ter um. Porra, tenho certeza que ele vai te atender. Não podemos desistir. Não podemos. Eu sei que vocês não vão desistir, né? Mas, cara, às vezes a gente acha, né? Ah, esse figurão. Ô, ele tá louco que alguém chegue lá e diga, porra, cara, que legal que tu é. Pô, parabéns pelo. Semana passada, eu fui visitar aqui em Floripa. Pois já nós temos que fazer uma missão para visitar os meninos lá. Tá? Se chama Vesper Ventures. Tá? São dois irmãos gêmeos que são brilhantes. Brilhantes, cara. Brilhantes. Os meninos têm um monte de empresa. Agora eles estão construindo negócios em biotecnologia. Tá? E aí, eu também, toda vez, viu, Jorge, que eu fico pensando em ligar para eles, eu fico assim, meu Deus, mas esses caras lidam com bilhões de dólares, tudo que eles falam é dólar, tudo que é não sei o quê. Agora eles estão inventando uma semente que não vai pegar mais fungo. Daí eu fico pensando, será que eu falo com eles? Aí eu pego o telefone e ligo, ô Rafael, preciso levar um grupo de estudante aí para visitar. Tu me atende? Claro, professor Geraldo, vamos lá, quando é que o senhor quer? Eles largam tudo que eles estão fazendo. O último projeto que ele fez foi $1 bilhão. Eles largam tudo que eles estão fazendo para visitar, para receber visita, porque eles adoram contar o que eles estão fazendo. Eles são apaixonados por aquilo que a gente é apaixonado também. Só que eles numa outra escala, eles lidam com um pesquisador em nível mundial, os caras têm um monte de coisa. Só que eles são apaixonados por receber as pessoas e por contar o que eles estão fazendo. Então, nós temos que ser apaixonados por eles, dizer, cara, me explica como é que funciona. Aí o que aconteceu, Jorge e colegas, ele estava previsto para ficar 1 hora com a gente, que ele tinha uma reunião. Ele começou a se empolgar e eu falei para ele, o Gabriel, que é o Gabriel e o Rafael. Gabriel, teu horário está acabando, falta 10 minutos. Ele falou assim, não, professor, peraí que eu vou lá cancelar a minha reunião para ficar com vocês, mas ele ficou mais 1h30, 2h30. Entendeu? Então, essas pessoas, elas possibilitam que a gente, então, vai atrás, Jorge, vai atrás, não deu, continua.
Não deu? Continua de novo. Muito Não deu? obrigada, professor. Continua. E Ajuda assim a gente vai. Conversa com o Carlos. Sim, amanhã eu vou dar um alô para ele e já vou atrás Isso. também dos contatos lá dos Isso aí. Muito Fazer obrigada. com que a coisa aconteça. O inovador empreendedor é um bicho teimoso, mas é um bicho teimoso no bom sentido. Porque ele vai fazendo com que a gente consiga fazer as coisas acontecerem. Tá? Que mais, gente? Vocês teve uma fala do João. Cadê o João? João, tá aí ainda? O João já foi embora. Foi tomar um café. Teve uma fala do João que ele falou de modelos de MVP, né? MVP fumaça, MVP. Como é que é? Tem um monte de termos, concierge, tem um monte de termos de MVP. Tá? São coisas que, teoricamente, esses nomes, esses termos, é só para dar uma classificada. O que é importante? É importante validar. Tá? Validou, independente do formato, facilita. Diga, Júlia. Boa noite, professor. Tá me ouvindo? Sim, muito bem, inclusive. Certo. Eu sou do projeto EcoSnack, na qual estou desenvolvendo uma barrinha de cereal com subprodutos da indústria de alimentos. Eu estou com duas dúvidas. A primeira é com relação aos canais. Eu vou dar uma explicada na minha linha de raciocínio para daí falar minha dúvida. Os canais são as maneiras, né, que o meu produto vai chegar até o meu cliente, certo? Isso mesmo. Beleza. Nisso eu consigo interpretar de duas maneiras. Tanto para chegar no meu cliente na forma de conhecimento, para ele saber que tem esse produto, e também a maneira como ele vai adquirir esse produto. Perfeito. Então, como o meu produto é um produto físico que as pessoas vão comprar, eu pensei, né, nos canais seu digital, por meio de redes sociais e site, tanto para ele conhecer como também poder comprar no site, mas também a ideia principal é de poder comprar em mercados. Aí eu tô com essa dúvida de como que eu vou apresentar isso no Canvas, né, dizer em relação mais ao mercado, né? Tu vai apresentar como tu vais pegar essa fala, vais gravar essa fala, ou tu vai pegar de novo esse vídeo lá, depois está gravado, e tu vai escrever isso lá. Pronto, tu és brilhante. Então tá bom. Beleza. Obrigada. Entendeu? Porque assim, o que tu trouxe aqui para nós, esse povo aqui que falou aqui é fantástico, assim como os outros lá, que senão não estava aqui no prêmio. Então, o que acontece? O que tu trouxe para nós? Eu preciso fazer com que eu valide canais. Os canais ele tem duas lógicas, de como que o cliente conhece o meu produto e como que eu entrego para ele valor. Pronto. Ok. Posso entregar de diversas formas. Posso entregar num ambiente digital, que é o que tu comentou, posso entregar num ambiente físico. Então, por exemplo, eu gosto de dar exemplo, porque exemplo fica mais fácil. A gente fez aqui uma consultoria um ano atrás para uma fábrica de chocolates. Tá? Uma fábrica de chocolate chamada Cocoa. Um chocolate orgânico, um baita de um chocolate. Nós ficamos com ele ajudando o projeto se chamava Futurologia Cocoa, que era de pensar o futuro do negócio. Eles vendiam pela internet, vendiam pelo Instagram. Entendeu? Ao mesmo tempo que as pessoas conheciam eles pelo Instagram, eles também vendiam pelo Instagram. Então eles tinham vários canais digitais de comercialização, certo? Então eles tinham Instagram, Amazon, a loja online deles. Então tu entrava no site, ele tinha uma loja online, certo? Eles tinham outros canais de venda que não eram, que a gente chama de marketplace, né? Que era um marketplace de comidas saudáveis. E também eles tinham nos supermercados, lojas de produtos naturais. Então, ao mesmo tempo que ele entregava para o cliente dele um produto pelo canal digital, ele também entregava pelo canal físico que estava lá. O cara comprava, né? A pessoa comprava deles pela internet, ele mandava para casa da pessoa, certo? No supermercado, a pessoa vai lá e pega, certo? Só que aí ele usava os próprios canais digitais e alguns canais físicos, por exemplo, participava de feiras, de eventos, de degustação no supermercado.
Entendeu? A pessoa conhecia por meio de uma degustação. Isso é um modelo físico, certo? Que é o que tu podes fazer também. Eu posso conhecer por um vídeo, posso conhecer por uma feira de comida que eu participei. Então, é isso aí. Né? É isso que tu comentou. Os canais, ele tem essa conotação. Como é que eu entrego conhecimento na perspectiva de marketing e comunicação? Como é que eu entrego o produto na perspectiva de entregar e dar acesso ou desenvolvimento da logística desses produtos? Perfeito, prof. Obrigada. Perfeito. Minha segunda dúvida é em relação ao MVP. Como ele é um produto físico, como é que eu vou apresentar esse MVP? Porque daí eu até tinha pensado em fazer um mockup, só que daí tu já falou que o mockup é uma prototipagem, certo? Tá, mas tu pode fazer um mockup também, não tem problema. É porque assim, eu já fiz o meu produto, né? Eu fiz a embalagem, só que faz um tempinho, então eu já não tenho mais ele aqui. Aí eu não sei se eu poderia botar foto. Foto? Pode ser foto mesmo? Foto, tu pode produzir e mandar também para os avaliadores, para mim, para Janaína. A gente come aqui, não tem problema nenhum. Entendeu? Tá bom. E aí tu vai fazer o quê? Isso acontece muito em gastronomia, nutrição. Tu é de que curso? Engenharia química. Engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia química. O que o cara faz? Ele faz um formulário, alguma coisa do gênero, falando, né, sobre análise sensorial, alguma coisa do gênero, né? Eu Então fiz ele vai análise ali. sensorial. Então, se tu fez análise sensorial, tu tem ali um processo de validação daquilo que tu está desenvolvendo. Aham. Ô, Entende? Geraldo, só para complementar, pessoal, quem for para a última fase pode aí entregar as barrinhas, mostrar, fazer É, impressão, porque aí é a hora que vocês vão conseguir falar com os jurados, igual vocês falam aqui com o professor Geraldo, vocês vão conseguir apresentar. Então, quem estiver pensando aí em fazer um protótipo, nessa etapa de agora vai ser foto, mas a próxima etapa vocês conseguem colocar na mão das pessoas mesmo para eles verem o protótipo de vocês, tá? eu vou contar uma Perfeito. história de uma empreendedora que participou conosco de um programa aqui da Univale chamado Fluxus. E olha o que ela mandou pra gente, ó. Ela mandou uma cartinha. No final do programa, a empreendedora era amiga de uma outra empreendedora aqui de Santa... Eu tô aqui na Palhoça, né? Aqui na Grande Florianópolis, que fazia sopas. E aí, no final do programa Fluxus, ela, como agradecimento pra gente, o que ela fez? Certo? E mandou pra gente uma janta. Então, essa pessoa fez o quê? Ela fez o quê? Ela validou o produto da outra, porque eram parceiras, certo? Lembra no Canvas lá que tem os parceiros? Eram parceiras, e aí aquela outra empresa nos mandou uma sopa. E ela escreveu na cartinha assim, ó. Eu guardo essa cartinha até hoje, que eu boto aqui nos meus achados, meus negócios aqui de recordação. Giraldo e família, somos gratas pelo apoio a mais um sonho que queremos, um sonho se tornando real. Queremos retribuir aquecendo seus corações de uma forma saborosa. Abraços, Design to Be, que é uma empreendedora aí da Univale. A gente comeu a sopa, na sopa tinha um formuláriozinho ali. Entendeu? Validação. Inclusive uma sopa maravilhosa, que eu já pedi várias vezes depois. Ganhou um cliente. Eu tenho outra menina aqui, ó. Isso aqui é uma empreendedora que faz origami. Certo? Tá validando os negócios dela também. Eu fui numa feira com a minha mãe, que a minha mãe é artesã, gosta de fazer feira. Aí de vez em quando eu vou lá e sou artesão junto com ela, sou feirante junto com ela. Largo a inovação e sou feirante. Vou lá ajudar a dona Geralda lá nas feiras. Aí eu olhei a menina e falei, pô, que legal, cara. Eu sou fã de origami, né? Faço origami há um tempão. Vou comprar dela. Daí eu cheguei lá e comprei dela, certo? Aí a menina me deu um pacotinho bonitinho, com uns origami dentro de uma caixinha. E dentro do pacotinho tinha outro pacotinho, que tava isso aqui dentro. Daí eu abri e falei pra ela, ô menino, tu me deu um negócio errado. Porque eu comprei só uma caixinha. Tu me mandou outro pacotinho. Daí ela falou assim, o senhor já abriu o pacotinho? Daí, não, vamos abrir então, vamos. Eu paguei R$10 no negocinho de origami. Eram 6 borboletinhas. Ela me deu um chaveirinho de coração que custava R$5.
dentro desse pacotinho, uma balinha japonesa, certo? E esse cartãozinho aqui, ó, que é o GG Craft, com os dados dela, e esse bilhetinho aqui, ó, que eu vou ler para vocês. Muito obrigada pelo carinho e apoio pelo meu pequeno negócio. Sinta-se à vontade de tirar fotos do seu produto e estar me marcando no Instagram, @JinJinsCraft. O que ela fez? Ela está validando o canal. E o que ela está me dizendo? Ao invés dela chegar para mim e falar assim, vai lá e me segue lá. Que é chato isso, né? Bom, bota meu arroba aí. Ela falou o seguinte, cara, tu comprou, tá me apoiando, eu vou te dar um presente. Aí eu fui lá falar com ela. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que tem lá a guria lá na fotinha. Que eu falei, eu vou tirar uma foto com essa empreendedora e vou divulgar para todo mundo. Eu cheguei lá e falei, onde é que tu aprendeu isso daí? Por que tu faz isso? Tu é uma baita de uma empreendedora, tu sabe disso? Aí ela ficou toda assustada, assim, toda vermelha. Daí eu falei para ela, sabe por quê? Porque isso aqui tu tá gerando valor. Qual é o processo da inovação? Impacto e valor. Quando tu tá me dizendo isso, eu nunca mais vou te esquecer. Eu disse pra ela, nunca mais vou te esquecer. E vou te divulgar para todo mundo. Tá validando o canal. Aí eu tirei uma foto com ela. Ela me contou a história dela, que ela dizia, o meu pai, que é japonês, ela também é descendente de japoneses, ele disse que eu preciso cultivar o meu cliente. A gente fala no empreendedorismo, na inovação, de desenvolvimento de cliente. Para eu cultivar o meu cliente, eu tenho que surpreender o meu cliente sempre. Ela fez um processo de inovação. Se analisar, ela não ganhou quase nada no meu produto. Ela ganhou, isso aqui custava 5, o outro eu paguei 10, ou seja, ela me deu um. Só que assim, ó, eu nunca mais esqueço da menina e guardei ela aqui, tá junto com todos os meus penduricalhos aqui de inovação e de exemplo para empreendedor. E se vocês puderem, vocês seguem ela lá. Agora sou eu que vou fazer a propaganda da menina, ó. Entendeu? Então, Deu para ver. Não deu para ver, Geraldo. depois eu boto ali no cantinho. É. Então, assim, Júlia, cara, é isso que tu falou. Quando tu começou a falar, eu fiquei pensando, não preciso nem responder, ela já mesmo já deu a resposta. Eu preciso validar canal, eu preciso validar produto, eu preciso validar, inclusive, sentimento. Como é que tu te sentiu? Eu me senti feliz. Então, que a gente chama hoje de experiência do usuário, né? Sucesso do cliente. Pô, saí felizaço. Isso aqui. Não trouxe nada, né? Nenhum crochê, mas a delicadeza, a importância que ela deu para isso é algo incrível. Ela não está querendo só meu dinheiro. Ela está querendo criar um processo de relacionamento que eu vá fazer sempre possibilidades junto com ela. Entendeu? Que quando eu penso num presente, eu penso, vou levar isso aqui. Agora vocês já estão prontos para fazer um negócio do prêmio de inovação. Já sabem tudo. Cheio de pergunta boa aqui. Coisa boa. Cheio de resposta boa que o pessoal faz a pergunta e dá a resposta ao mesmo tempo. O que mais, gente? Deixa eu botar de volta lá meu negocinho. Vamos lá. Vamos aproveitar, pessoal. O professor Geraldo só dá mentoria aqui no coletivo, ele não dá no individual. É isso aí. Tenho que aproveitar para perguntar. Não sei, Geraldo, a questão do prototipagem, do protótipo, tu já falou, né? Não sei se tem mais alguma consideração para fazer. Não, eu acho que é isso, assim, é sempre tentar pensar, né, que o protótipo, o MVP ou essas coisas, eles tangibilizam as nossas ideias, né, para que outras pessoas consigam visualizar. Não só outras pessoas, às vezes até as pessoas da nossa equipe, né, porque dentro do universo da inovação existem papéis, né, então vocês vão ver que existem, por exemplo,
Eu tenho uma equipe aqui de 4 pessoas. Tem um que é mais criativo, mais imaginativo, tem outro que é mais executor, tem outro que é o cara que cuida mais da parte de recursos, de dinheiro. Mas isso aí não vai funcionar. Ou isso aqui nós temos que calcular, entendeu? Então são características diferentes. Por exemplo, eu sou uma criatura extremamente imaginativa. Alguém me fala alguma coisa, eu já visualizo. Mas eu tenho pessoas aqui na minha equipe que, por exemplo, eu tenho a Heloísa, a Janaína conhece. Ela é imaginativa, mas ela precisa botar no papel. Entendeu? Então, se é para fazer as coisas, para ela precisa fazer o papel. Ela tem que desenhar as etapas. Por quê? Porque ela não consegue ter uma visão como a minha. Eu não preciso botar no papel. Às vezes eu olho e digo, já foi. Ela diz, como já foi? Nem começou. Mas por quê? Porque eu já vi a coisa acontecendo. São características das pessoas diferentes. Então, por que eu faço um protótipo MVP? É para validar, mas também é para gerar um consenso entre as pessoas. É para que as pessoas possam ver aquilo que é o exercício da nossa criatividade. A inovação, um dos elementos da inovação é o exercício da criatividade. Então, imagina que eu sou uma criatura extremamente criativa. Se eu não conseguir botar no papel, se eu não conseguir transformar nisso daqui, eu vou ficar falando, as pessoas não vão ver. Né? Não vão conseguir testar, não vão conseguir avaliar. Vamos imaginar que se a Júlia lá, quando ela desenhou a barrinha de cereal, que depois ela vai mandar para a gente, quando ela desenhar a barrinha de cereal, se ela não fizer uma análise sensorial ali, que é qual é a textura, qual é o sabor, né? Qual é o cheiro, ela não vai saber, entendeu? Ela vai olhar e vai dizer, puxa, as pessoas não gostaram do cheiro. Opa, tem um problema, nós vamos ter que mexer aqui na questão do aroma, certo? As pessoas não gostaram do sabor. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. Eu não consigo nem com o cheiro do bife de fígado. Mas tem gente que ama. Minha esposa e meus 2 filhos amam bife de fígado. Então, quando é que eles fazem o bife de fígado? Quando eu viajo. Não deu para mim. Eu, como consumidor daquilo ali, eu não consigo. Nem. Mas o que aconteceu? Tua experiência foi ruim? Possivelmente. O MVP para mim não funcionou. Possivelmente lá, quando eu era pequeno, minha mãe deve ter dado um bife de fígado e eu falei, não tá bom. Gostos, preferências. É isso que o nosso consumidor lá na ponta vai dizer, ok ou não ok. Então, na minha casa, de 4 pessoas, uma não come. Certo? 75% come. Então, são essas relações que a gente vai construindo. Tá? E é super importante validar. Por quê? Porque na hora que for colocar em prática, se não valida, corre o risco de errar muito e gastar muito tempo, muito recurso, muito investimento, ficar frustrado. Não deu certo. Ficar triste. Então a gente tem que cada vez mais. Aí tem uma coisa que é bem importante, tá? A inovação, ela se pauta no conhecimento. Então nós vamos estudar. Estudar, estudar, estudar. Porque às vezes a gente acha que é chato estudar, né? Eu, quando estava na época de colégio, na época de faculdade, eu odiava estudar. Né? Aí depois eu fui descobrir que estudar é a coisa mais maravilhosa que tem na face da Terra. Né? Porque o conhecimento ninguém nos tira. Pelo contrário, cada vez que a gente tem mais conhecimento, parece que a gente mais multiplica o que a gente sabe. E o processo de inovação hoje é o conhecimento. Para eu poder criar modelos de inovação, eu preciso ter muito conhecimento, ter muita experiência. Então, aproveitem todos esses movimentos que a Univale faz, certo? Aproveitem tudo que vocês podem utilizar da universidade. Tem projeto de extensão, vai fazer projeto de extensão. Tem atividade de estágio, vai fazer estágio. Tem atividade na comunidade, vai fazer. Quanto mais o teu cérebro se alimentar de coisas, de experiências, de informações, de conhecimento, mais inovadores vocês serão. O inovador, ele precisa ter coisas diferentes na cabeça dele, ele precisa vivenciar coisas diferentes. Ele precisa se alimentar de coisas diferentes, porque é a conexão das informações lá no nosso cérebro que vai criando o processo de informação. E não é uma luz divina que a gente vira inovador.
é conhecimento. Então tem que estudar, tem que experimentar, tem que participar das coisas. Não é do além. A gente diz, eu dou um insight, tive um insight. O insight ele só acontece porque eu tenho conhecimento antigo. Então é estudar, 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 estudar. Experimentar, 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 experimentar. Esse que é o exercício que a gente precisa fazer. O que mais? Conta para mim. Mais alguma dúvida? E o pessoal tá sabendo tudo já, Geraldo. Coisa Tuas dicas boa, né? foram boas. Tá todo Fantástico. mundo por dentro aí do negócio. Até eu vou me inscrever pro prêmio no ano que vem. Tu não pode, Eu não Geraldo. posso, meu, sacanagem. Puxa vida. Muito bom. Coisa Mas boa. então, acho que não tem mais dúvida mesmo. O pessoal não está mais perguntando. Então, eu só vou passar novamente mais algumas lembranças, vamos dizer assim. Então, a entrega do projeto da fase final é no dia 20 de outubro. Vocês podem fazer no PowerPoint, vocês podem criar o PowerPoint a partir da identidade visual do produto de vocês. Quem não tiver, pode usar a identidade do prêmio que foi usado na primeira etapa, não tem problema, tá? Não tem limites de caracteres, porém, eu sempre ressalto, né, a questão para não ficar uma apresentação muito comprida, e aí fica uma apresentação cansativa para quem está avaliando. Então, é sempre importante vocês pensarem, validação, o que eu tenho que mostrar? O que é mais importante lá? Vocês vão selecionar, que nem o professor Geraldo falou, né? Alguns gráficos, e bom, esses gráficos eu vou apresentar em 2 slides aí falando sobre a validação, tá? Porque não adianta querer botar 10 slides falando sobre validação, mais 10 sobre concorrência, né? E aí vai ficar uma apresentação que vai chegar na metade do processo, a pessoa já nem presta mais atenção para ler. Então, esse é um cuidado que aí é vocês, né, que tem que ter aí como inovadores, futuros empreendedores aí, a ter esse bom senso para saber também o cliente de vocês nesse momento agora são os avaliadores que vão avaliar o prêmio de inovação. Então, pensar, né, como é que eles também estariam avaliando esse projeto. Então, tomar cuidado com isso. Não tem limite, mas aí cuida para não ficar muito extensa também e não ficar cansativo, tá? A gente passou no grupo ali, se tiver alguma equipe aqui que não tiver no grupo do WhatsApp, a gente colocou o líder no grupo do WhatsApp a partir da inscrição que vocês fizeram, tá? Se tiver algum grupo que não tenha ou que quer adicionar uma outra pessoa, é só ir no privado, falar com a Maria ali ou no Instagram do Uninova, mandar um e-mail para a gente, uninova@univale.br, estava esquecendo, ou falar com a Maria, e aí ela adiciona no grupo, não tem problema. Ali é mais para a gente lembrar todas as orientações que a gente está passando aqui para vocês. A gente passou de novo no grupo o template, que foi o da primeira apresentação, que tem todos os tópicos que vocês precisam apresentar. A gente colocou hoje de novo, a gente vai mandar amanhã por e-mail, então, para todo mundo que está cadastrado lá que vocês fizeram o cadastro na submissão da proposta, então, para todo mundo ter a informação também, tá, pessoal? Então, se tiverem qualquer dúvida, a Maria também colocou no grupo aí do WhatsApp o link para as mentorias individuais, caso vocês precisem, tá? Tem bastante vaga ainda, o pessoal não está marcando, então, alguém, agora eu não lembro o nome, que perguntou, né? O professor Geraldo, ele dá só a mentoria coletiva, ele é o parceiro da gente aqui, mas ele não consegue atender, infelizmente, no individual. E aí fica com o pessoal da incubadora, né? Por conta disso que ele não atende, se ele tivesse tempo, ele atenderia, né, professor? Ele adora atender, adora trocar ideias aí com o pessoal, mas é por uma questão de tempo também que ele não consegue atender, tá? Então, pessoal, acho que é isso, sim, de forma geral, o que eu tinha de informação para passar para vocês. Aí, ó, a Júlia tem mais uma pergunta. Isso aí, Júlia, explora. A gente tem até 20h30 aqui. Eu vou perguntar mais um pouquinho, senão a gente fica conversando. Bora, Pode Júlia. perguntar. Tá, com relação, né, no caso, ao passo seguinte ali dos canais, que é o relacionamento com o cliente. Tu tinha comentado sobre os modelos de relacionamento pessoais dedicados, também os não dedicados,
e também o autosserviço. Isso foi o que eu anotei, né, no geral. Isso mesmo. E daí, no caso do meu projeto, que é um produto que a pessoa, teoricamente, vai comprar ou no site ou no mercado. Daí você deu esse exemplo, daí eu fiquei pensando, né? Não tem como dar um brinde, alguma coisa, num produto que eu vou comprar ali no mercado. Mas talvez manter um relacionamento com o cliente ali nas redes sociais, Isso. para manter ele mais próximo, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se teria mais alguma ideia, mais alguma outra coisa. Só, tanto nas redes sociais quanto no supermercado é um autosserviço, tá? Nas Tá. redes sociais, o cara vai entrar no teu site, se tiver uma loja online, ele vai comprar pela loja online, não vai conversar com ninguém, a não ser que ele tenha algum tipo de problema, ele vai entrar num canal, tá? Uhum. Então, no processo de aquisição, é um modelo de autosserviço. No processo de conhecimento, de interação com o teu cliente, até que ele compre ou que depois ele faça uma recompra, certo? Uhum. Ou no processo que ele está consumindo, inclusive, tu pode ter N possibilidades de se relacionar com ele, transformando isso que é um autosserviço num modelo de relacionamento pessoal dedicado ou num relacionamento pessoal não dedicado. E aí tem uma série de coisas. Ó. Primeiro, tu pode trabalhar com modelos de comunidades, né? Tu pode fazer grupos no WhatsApp, como vocês têm esse grupo que a professora Janaína comentou, né? Que é o grupo do WhatsApp do Prêmio. Então eu posso ter um grupo do WhatsApp hoje para os meus clientes, certo? Os consumidores do teu negócio. Por exemplo, hoje tem canais no WhatsApp, certo? Por exemplo, eu tenho um canal nosso lá no WhatsApp que fala sobre inovação e empreendedorismo, certo? E tá lá, as pessoas se inscrevem no canal, certo? Posso ter um canal no YouTube que fale sobre isso. A pessoa que me segue no Instagram, eu posso entrar em contato com ela e mandar mensagem para ela. Então, eu estou fazendo um serviço pessoal dedicado. Nós fizemos, eu adoro exemplo, né? São quase 20 anos aí lidando com empreendedor. Vamos lá. Nós fizemos um trabalho com uma empresa chamada Novidade Saudável, certo? Que agora já mudou de nome, mas eu acho que existe ainda o site do Novidade Saudável. O que era Novidade Saudável? Era uma empresa de e-commerce que importava produtos saudáveis, snacks, até barrinha de cereal eles produziam, importavam. O que ele fazia? Eles contrataram um influencer. Tá? Eu vou dar o extremo, tá? O extremo. Eles contratavam um influencer. Eles pagavam uma influenciadora de vida saudável, aquelas influenciadoras que estão nas academias de ginástica, não sei o quê, certo? Eles gastavam cada foto. Quem sabe a gente chega lá, tá, Júlia? Cada foto que a menina fazia com um snack, com um produto, ela cobrava 15 mil reais. Cada foto. Cada foto era 15 mil reais. Passei uma fotinha numa postagem do Instagram, 15 mil reais. E aí ela divulgava, fazia vídeo divulgando. Naquele dia e nos próximos 2 dias, a equipe de comercial da empresa não parava de atender o WhatsApp. E não parava de atender mensagem no Instagram. Porque os seguidores da influenciadora compravam pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então ela tinha um modelo de divulgação, que era um modelo onde no Instagram tu não consegue fazer um link de botar robô, não consegue fazer nada disso, onde tu tinha o direct como uma forma, ela dizia, quer comprar isso aqui que eu tô tomando aqui? Entra no direct dessa empresa aqui, ó. E cara, a gente brincava que o pessoal ficava gastando o dedo no Instagram, né? Todo mundo tinha um telefonezinho da empresa vendendo. Naquele dia eles vendiam, sei lá, eles gastavam 15 mil com ela, eles vendiam 30, 40, 50 mil. Tá? Aí tu vai dizer, pô, Geraldo, mas eu não tenho dinheiro para contratar não tenho nem capacidade produtiva para fazer isso. Ok, então eu vou de acordo com o que eu tenho. O que eu tenho hoje? Eu tenho 50 seguidores no Instagram, eu vou conversar com esses 50, eu vou mandar mensagem para esses 50. Tomo cuidado de botar o nome deles, para não ficar uma mensagem que a pessoa viu que tu copiou e colou, né? Entendeu? Aí eu tenho lá no grupo X pessoas, então eu vou alimentando aquele grupo.
Ou então eu posso fazer uma coisa bem simples. Eu não sei se eu consigo pegar aqui, mas eu não tenho aqui na minha mão. Eu tomo café da Três Corações, aquela caixinha de café, né? A Três Corações tem alguns cafés que ele tem um QR Code no café, certo? Então eu posso botar um QR Code na embalagem da barrinha de cereal dizendo: entre em contato conosco para saber novidades. Pum, que é um QR Code, vai para lá. Esses dias eu comprei uma orquídea, uma flor, certo? Tinha um QR Code na embalagem. O QR Code era desse tamanho, assim. E estava escrito ali no QR Code: saiba como regar a sua planta e mantê-la mais tempo com você. Cliquei no QR Code. Tchum, foi para um vídeo no YouTube que me mostrava como é que eu podia regar aquela planta que eu comprei no supermercado. O que eu fiz? Inscrever. Puf, me inscrevi. Aí, o que eu fiz como bom empreendedor? Eu mandei uma mensagem para os caras. Falei, cara, eu vou mandar uma mensagem para esses caras, bicho. E vou dizer, porra, que coisa bacana, cara. Eu sou bem fã, assim, de ficar mandando mensagem para todo mundo que eu acho que a coisa é bacana, né? Falei, cara, que coisa bacana que esses caras fizeram. Por quê? Porque minhas plantas sempre morrem porque eu não sei como regar. Então, o que os caras fizeram? Os caras me ensinaram a regar a planta. Cara, eu mandei uma mensagem para eles dizendo, pô, obrigado por vocês terem me ensinado a regar a planta. A pessoa me respondeu, pô, que legal que você gostou, parará, que bacana, sei que como é que a gente pode te ajudar de outras formas? Aí eu falei, ó, o supermercado tal tá maltratando as plantas de vocês, porque vocês dão a planta de um jeito e eles nem água botam. É a experiência do cliente. Então, eu preciso transformar aquilo que é impessoal naquilo que é pessoal. Daí vamos imaginar assim. E quando tu tiver, Geraldo, e quando esses caras tiverem 50 mil clientes, pô, tu bota um modelo de. Pode botar um robô mais humanizado para fazer o primeiro contato e depois, se o segundo contato, tu contrata um call center. É assim que as grandes empresas fazem. Esse tempo atrás eu quis comprar uma passagem para. Uma passagem não, uma viagem de férias, ano passado. Eu sempre compro pela Decolar, que é mais fácil de comprar, certo? Aí eu falei, pô, não tô conseguindo fazer esse negócio funcionar no autosserviço. Peguei e liguei para lá. No meu telefone, liguei para lá. Comprei pelo telefone e a pessoa ficou 1h e 15 minutos comigo no telefone ajustando as minhas passagens aéreas e ajustando a minha coisa que eu não estava conseguindo ajustar os voos pelo autosserviço. Então, foi um serviço totalmente dedicado. Mas o modelo de negócio do cara não é autosserviço? É. Só que se eu não comprar pelo autosserviço, tem que ter um outro canal que possibilite com que eu converse com ele. Então, se tu me perguntar de novo, compraria de novo? Muito. Já estou comprando a próxima. Porque eu fui bem atendido. Perfeito, prof. Obrigada. Transforma aquilo que é impessoal em coisas que são pessoais. Gente gosta de falar com gente, gosta de sorriso, de abraço, principalmente depois da pandemia. Gosta de conversa. A maioria das pessoas gosta disso. Tem gente que não gosta, mas aí a gente respeita. Ô, Geraldo, acho que eu só vou complementar para o pessoal não ficar assim muito assustado, né? Que assim, ó, pessoal, que você também tem que ver dentro do tempo que vocês têm para desenvolver a atividade, né? Tem vários exemplos que o professor Geraldo deu são de empreendedores que nem ele falou, então 6 anos tentando validar um negócio, um monte de coisa. Então ele está contando várias experiências para motivar vocês aí dentro do processo, né? Mas vocês têm um limite bem mais apertado aqui dentro do prêmio, né, para vocês desenvolverem a atividade. Então, de tudo que o professor falou, inspirou vocês têm que botar dentro da realidade que vocês têm agora para
para entregar no prêmio de inovação, que é a etapa que vocês estão fazendo, né? Depois vocês têm a última etapa, depois que tem os processos de mentoria do Fluxos, da incubadora da Univale, tem um monte de coisa que vocês vão continuar desenvolvendo o projeto de vocês. Então, só para conciliar, assim, para não achar, pô, eu tenho que fazer tudo isso que ele está falando. Não, isso são ideias que ele está dando, que vocês vão colocar aí dentro desse tempo que vocês têm para validar aí o processo, né, Geraldo? Só para acalmá-los um pouquinho. Isso mesmo, não. Fazer o que é possível, Dentro do tempo. o melhor possível dentro do tempo. Pronto, fechou. É isso aí. Assim, ó, uma coisa que a gente tem que aprender é que a inovação, ela deve estar a serviço das pessoas e a serviço da felicidade das pessoas. Então não precisa sofrer. Se a gente está sofrendo, é porque está acontecendo alguma coisa errada. Entendeu? Então eu sempre falo isso, assim, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz as coisas para ser feliz. E nós que precisamos fazer com que a inovação que a gente está criando para transformar a vida das pessoas faça com que as pessoas sejam felizes também. Porque senão não faz sentido. Senão não tem sentido. A gente fazer as coisas para os outros sofrerem não faz sentido. Né? Então, esse é o sinal. Então, nós não precisamos sofrer, né? Vamos fazer as coisas com calma, dentro daquilo que é possível ser feito. É isso aí. E bora ser feliz, né, Geraldo? É isso mesmo. É isso aí, muito pessoal. bom. Boa noite, então, para todo mundo. Sucesso aí no projeto de vocês. A gente acaba não se encontrando mais, mas qualquer coisa, continuamos à disposição. A professora Cristiane já está acalmando vocês aí, ó, pessoal do CAL, fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo, vão agendar mentoria com a professora, ela vai orientar, vai estar tudo sob controle, tá bom, pessoal? Boa noite aí para todo mundo. Precisando, então, estamos no Uninova. Lembrem de agendar as mentorias individuais, se vocês precisarem, troca de figurinhas, e a gente vai botando conteúdo para vocês lá no grupo também, tá? Para auxiliar vocês aí no que for, o que for necessário. Boa noite, pessoal. Bom descanso aí para todo mundo, tá? Boa Tchau, noite, tchau. boa sorte a todos. Tchau, tchau.